Fala, fiel torcida! Vamos direto ao que interessa, porque o nosso Coringão não para. A diretoria está de olho no mercado e a lista de prioridades está quente. A gente está falando de nomes como Gustavo Nunes e o volante Vini Souza, que seria um reforço de peso pro meio-campo. E não para por aí, tem mais gente na mira. Já pensou no Pochettino ou no Alan, vestindo o nosso manto? Seria incrível. E o Alisson? Esse nome tá ganhando muita força nos bastidores. Deixe seu comentário aqui embaixo. Vai, Corinthians! Eu quero falar do Pochettino, porque, pô, choveu hoje no almoço com a Fiel. Samir fala do Pochettino, Samir e o 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 Pochettino. Cara, chegou no finalzinho do programa, os caras falaram, Samir não quer falar do Pochettino. Cara, eu não tinha informação sobre o Pochettino. Eu não vou chutar para depois dar ruim, entendeu? Se sabendo, bem informado, dentro do clube, conhecendo todo mundo, às vezes dá ruim, imagina a gente não sabendo. Eu conversei com fontes no Corinthians hoje, tive um papo bem sincero em relação ao Pochettino, Tomás Pochettino, jogador argentino ele, né? Cara, eu vi bons jogos do Pochettino, mas segundo um amigo Kempis, Mário Kempis, lá de Fortaleza, ele falou que a última vez que o Pochettino jogou bola foi 23 e 24, né? O ano de 2025 ele não jogou futebol. A torcida, pelo jeito, gosta do nome, né? Eu conversei com uma fonte, ela falou assim, Samir, hoje não há negociação com o Pochettino. Aí eu falei assim, tudo bem, não há negociação, mas não há interesse ou posso descartar? Aí a fonte me mandou um áudio. Falou, Samir, eu não vou falar para você que você pode descartar, porque aí daqui uma semana a gente contrata o cara e você vai ficar bravo comigo igual, né? Por exemplo, aconteceu no caso aí do goleiro, que não está contratado ainda, né? Precisa passar nos exames, precisa se recuperar, que é o goleiro João Ricardo. Aí a fonte falou assim para mim, Samir, eu tenho que tomar cuidado para, né, para não induzir você ao erro. E o Pochettino, pelo que eu entendi, vamos lá. Hoje o Pochettino, ele não é uma prioridade para o meio-campo, e ele tá lá não vou dizer no fundo da fila, mas ele tá atrás. Ele tá atrás do volante que o Corinthians quer, o Vini Souza. Ele tá atrás do Alisson. Ele tá atrás do Alan, por mais que são negociações difíceis. Até o Mandaka, se saísse a negociação, o Mandaka estaria na frente. Só que a gente tem que analisar uma coisa. Aí eu entendo por que a fonte falou assim, não descarta. Não tem nada, ela me garantiu que não tem nada, mas pediu para não descartar. Por quê? Porque olha as outras negociações. O Vini Souza é um cara que está com ótimos números na Europa. Ótimos números na Europa. Tá jogando, jogou no Espanhol, jogou na Premier League no time dele lá, esqueci o nome agora. No Wolfsburgo também, fez 14 partidas já. Cara, e o Corinthians só vai contratar se for por empréstimo. O Corinthians fez uma proposta por empréstimo, tá? Já avançou em questão do Vini Souza, e a proposta é por empréstimo. Por que o Wolfsburgo pagou nesse jogador? Quanto que foi? 15 milhões de euros, né? Foi 15 ou 25? É tanta informação, né? Deixa eu confirmar aqui. 15 milhões de euros. O Wolfsburgo pagou 15 milhões de euros. Se pagou 15 milhões de euros, por que eles iriam emprestar esse jogador para o Corinthians? Então, por que a fonte falou que hoje, ela está falando a verdade, não tem nenhuma negociação com o Pochettino, mas pediu para não descartar? Por quê? Se não der certo com o Vini Souza, se não der certo com o Alisson, se não der certo com o Mandaka, se não der certo com o Alan, cai no colo dele. Porque já deu para perceber que o Marcelo Paes ainda tem moral lá no Fortaleza para tirar quem ele quiser de lá. Eu acho que isso daí ficou evidente já, trazendo o Matheus Pereira e o João Ricardo. Quem o Marcelo Paes quiser tirar lá do Fortaleza, ele vai tirar, pelo menos no meu modo de ver. Eu sei que eles não são, assim, da mesma posição, mas são jogadores ali que atuam no meio campo, que vão fazer 2 ou 3 funções no meio campo. Mas é a vontade do Corinthians hoje. E o Alisson também, né? Porque às vezes pode até contratar o Vini Souza e o Pochettino, mas tem o Alisson na jogada. O Alisson, esse é muito mais a posição do Pochettino, né? O caso do Pochettino é esse, tá na temperatura certa para vocês, pelo menos vocês não precisam ficar ansiosos que o cara vai ser anunciado hoje ou amanhã, porque
por enquanto não tem nada, né? O Corinthians tem outras prioridades, mas não dá para descartar. Vini Souza, o Corinthians fez proposta pelo jogador, atleta de 26 anos, na flor da idade para o futebol, formado no Flamengo, né? O Dataclaus trouxe aqui já, a gente trouxe os números aqui do Dataclaus para vocês. Enfim, passou pela Bélgica, vários jogos, né, no espanhol. Acho que no espanhol foi quando ele começou a... Apesar que na Bélgica foram 35 jogos, né? 2 gols e uma assistência, mas é Bélgica, né? E aí depois ele foi pro espanhol, né? Ele foi pro espanhol, onde ele fez 37 jogos na La Liga, velho. É bastante coisa. Fez um gol, deu uma assistência, né? E o bom desempenho dele levou ele para a Premier League, né? Que ponto chegamos, né? No Sheffield, tá certo? Sheffield United, Klaus. Comprou ele por 12 milhões e meio de euros e depois venderam, né? O cara foi bem, foi vendido por 15 milhões, ganharam um pouquinho em cima, né? A margem de lucro não foi tanta. Agora é a gente aguardar, tá bom, gente? É a gente aguardar essa questão do Vini Souza, jogador aí. O pessoal fala, 80 jogos, 2 gols, o Rubi. Mas ele não é atacante, né, Rubi? Ele é mais volante de marcação, do primeiro passe, entendeu? Eu dei uma pesquisada, assisti alguma coisa sobre ele, né? Não tem muito o que falar. Agora é aguardar, não vou ficar enrolando vocês, é aguardar e ver o que vai dar, beleza? O Tiringa pergunta do Gustavo Nunes, vamos lá. O Gustavo Nunes, cara, que pra mim, pô, velho, o Gustavo Nunes, né? É o Gustavo, que é conhecido também como Gustavinho. Ele, cara, ele é um jogador que me agrada muito o Corinthians ter ido atrás do Gustavo Nunes, né? Jogador de 20 anos. Tudo bem, pode não dar em nada. Eu fiquei feliz quando o Corinthians trouxe o Mosquito do Coritiba. O Mosquito lá era metido a fera no Coritiba, né? Super veloz e tal. Mas enfim, 1,73 m, joga nas duas pontas, é destro. Cara, no Grêmio em 2024 foram 40 jogos, velho. 7 gols e 4 assistências. Pô, velho, os números são incríveis, velho. Os números são incríveis aqui. E depois ele não jogou, né? Foi vendido, não jogou. Enfim, lá no futebol inglês, não atuou. Mas é um nome interessante, o Gustavinho. Esse eu não tenho informação que o Corinthians fez proposta, mas eu garanto que ele está na lista do Corinthians e o Corinthians consultou para saber a possibilidade de contratá-lo. E eu não acho difícil esse contrato por empréstimo do Gustavinho, não. Eu acho mais difícil o Vini Souza do que o Gustavo Nunes, de 20 anos, né? O Gustavinho, porque ele foi, né, em 2024, foi contratado pelo Brentford por 12 milhões de euros, por 80% dos direitos econômicos, disputou 3 jogos, enfim, nessa temporada 2, quer dizer, de 24, né, de 24, 25, ele tem 5 jogos. E nesse ano ele já tem 2 jogos. Não, pelo time principal, né? Ele tem 2 jogos pelo time B e mais 2 jogos pelo time principal, mas jogou 22 minutos só. Os números dele lá fora são horrorosos. Só que os números dele na primeira temporada dele no Grêmio foram bons. Vamos ouvir o Jeremias Werneck, que o Klaus bateu um papo com o Jeremias. Jeremias, meu amigo, trabalhei com ele no UOL, que é lá de Porto Alegre. Vamos ver o que o Jeremias fala, né, do Gustavo Nunes, jogador de 20 anos. Vamos ver. Ô, meu amigo, beleza? O Klaus vai achar o bico. Nossa, coloquei o pedreiro da igreja. Fica vendo isso daqui. Acabei de ir lá. Já sei de onde que tá vazando. Deve ser alguma ponta, algum parafuso que tá vazando lá em cima no... Agora eu clausei. Agora eu clausei. Achou o Klaus louco. Mandou pra mim aqui o áudio. Do pedreiro lá da igreja. Esqueci até o nome dele. Qual que é o nome do pedreiro?
O Cláudio escreveu aqui. Conseguiu fazer a maior maluquice da história. Parabéns. Colocou o seu Walter ao vivo no café do setorista. Ai, seu Walter, velho. Ai, meu Deus. O Cláudio já foi melhor, ó, cara. Culpa do Cláudio. Cara, ó, isso aí, tudo bem, a culpa foi minha. Mas esse tipo de gafe é estilo Klaus. Ele tem que estar envolvido. Vamos ouvir o Jeremias Werneck aqui. Klaus, meu amigo, sobre o Gustavinho, ele é um atacante rápido, que tem bom drible, tá? É um cara que surgiu muito bem na base do Grêmio. O Grêmio, durante um período, deixou de lançar ponteiros, meia atacantes. Teve aquela geração ali do Pedro Rocha, Cebolinha, PP, e aí teve um intervalo. E aí o Gustavinho é o cara que retoma essa fábrica de ponteiros, né? Depois dele veio o Alisson, que inclusive foi vendido recentemente para a Inglaterra. O Gustavinho surgiu muito bem na base, aquelas competições de base, e o Grêmio sempre sendo competitivo. E ele é promovido com o Renato ainda, e ele ganha espaço no time em 24. E ele faz uma temporada muito boa. Ele tem 40 jogos pelo Grêmio e marcou 7 gols. Ele marcou gol em Libertadores, marcou gol no Brasileirão, né? Foi campeão gaúcho. É um cara que foi importante no time do Renato. Ele deu um desafogo no time do Renato, com essa velocidade, com esse drible, né? Ele foi vendido cedo, assim, né? O Grêmio vendeu ele mais cedo do que geralmente vende os ponteiros, na comparação com a outra geração, né? PP, Cebolinha, Pedro Rocha. Esses caras saíram mais tarde do que ele. Aliás, mais tarde do que ele. Mas o Grêmio vendeu ele porque precisava muito da grana. Porque senão ele teria um espaço no time durante muito tempo. É bom jogador. É muito bom jogador. Mas é muito jovem, né? Ele tem 20, 21 anos. Então, não sei te dizer qual é o teto dele, sabe? Eu não sei se ele é melhor do que o Alisson, que o Grêmio acabou de vender para o Aston Villa. Se ele é pior do que o Alisson, não sei. Eu acho ele bom jogador. Acho ele que pode ser mais do que útil. Ele pode ser um jogador mais do que útil. Ele pode fazer a diferença em alguns jogos, assim, né? Mas ele não é um jogador do nível do Cebolinha, né? E a primeira amostragem dele da Europa também mostrou que ele não tem a mesma... Nesse momento ele não tem as mesmas ferramentas do PP, por exemplo, que bateu no Porto e tá no Porto afirmado pra caramba, né? Cara, é um menino jovem, né, que pode aí decidir jogos. Eu gostei da iniciativa do Corinthians de ir atrás do Gustavinho. Se você falar assim pra mim, ó, Samir, você prefere o Wesley, que o Wesley chegue ao Corinthians, ou você prefere que chegue o Gustavinho, que é o Gustavo Nunes, tá, pra quem tá chegando aqui? Eu prefiro o Gustavinho. Cara, é um jogador que pode tentar algo diferente, é algo novo, é barato. Qual a situação do Alisson hoje? Vou repetir. A situação do Alisson, entre Alisson, Corinthians e São Paulo. O José Martínez foi recusado pelo Crespo. O Corinthians nunca vai confirmar isso em on, porque senão fica um clima ruim em relação ao Martínez. O Corinthians estava disposto a trocar o Martínez pelo Alisson, porque o Corinthians não aguenta mais o migué do Martínez. Impossível migué. A situação hoje é essa. O Corinthians ofereceu o Martínez, o Crespo não quis, e o Crespo confirmou isso aí. O Crespo confirmou a minha informação na coletiva. Aí o São Paulo falou que só aceitaria pagando pelo empréstimo. O Corinthians fez uma proposta pelo empréstimo do Alisson, só que não obteve resposta ainda do nosso querido do São Paulo. Sobre o Alisson, a informação que eu tenho é essa: o Corinthians fez uma proposta para o São Paulo para pagar pelo empréstimo do Alisson, só que o São Paulo ainda não aceitou a proposta do Corinthians. E foi a única que o Corinthians fez. O Corinthians não aumentou, né? O São Paulo não quis, tá? Já vou logo falar. Essa que o Corinthians fez, o São Paulo não quis, senão já teria respondido. Sabe quando que o Corinthians fez essa proposta pro São Paulo? Na sexta-feira.
Você vê, a informação chega hoje. O Corinthians fez uma proposta pelo empréstimo, mas foi na sexta. Isso o São Paulo não aceitou até agora. Então, mas há esperança ainda do Corinthians. E o Crespo confirmou a minha informação de sexta quando eu disse que ele não queria o Martínez e por isso que não houve a troca. Porque ele falou que não quer nenhum jogador do Corinthians, tá? Posteriores. Bom, rapaziada, depois do empate em 1-1 na Neoquímica Arena, no clássico entre Corinthians e São Paulo, um dos assuntos do pós-jogo foi justamente um jogador envolvido nas duas equipes, tanto que ficou de fora da relação. Eu tô falando do Alisson, que a gente já sabia, né, na semana anterior, estava envolvido numa negociação para sair do São Paulo e ir ao Corinthians. E como o São Paulo deixou ele de fora dos 2 últimos jogos, tudo indica que realmente haja alguma conversa, alguma negociação, que na verdade foi confirmado por todos os agentes possíveis, né? Tanto o Crespo, quanto o Dorival, quanto o Marcelo Paz, todo mundo falou a respeito de que o Alisson é um jogador que interessa ao Corinthians, que ele já trabalhou com o Dorival, é de confiança do Dorival e tudo mais. Pois bem, o Hernan Crespo, depois do jogo, foi questionado sobre isso. Inclusive sobre alguma possível troca, né, que o São Paulo teria pedido a algum jogador para envolver na negociação. E o Crespo disse que não lhe interessa nenhum jogador do Corinthians. Ele disse isso com todas as letras. Se o Alisson quiser sair, é uma escolha dele. Mas eu não quero nenhum jogador do Corinthians. Palavras de Hernan Crespo. Isso praticamente inviabiliza a negociação envolvendo a troca de jogadores, mas isso ainda pode acontecer. Calma que eu explico. Ele falou também que o São Paulo precisa de jogadores que queiram estar ali, aquela coisa toda, o que, cara, também denota de que o Alisson talvez tenha até pedido para ser negociado. Ele tem uma relação muito próxima com o Dorival e o Crespo, não sei se se incomodou com isso, mas demonstra isso pelo menos. E o São Paulo contratou o Danielzinho, né, que assumiu a posição. Inclusive foi um dos destaques do Clássico e vem jogando muito bem desde que chegou e fez uma temporada maravilhosa pelo Mirassol no ano passado. Claro que o Alisson é um jogador importante, é um cara que foi campeão em 2023, é um cara assim que já rendeu muito para o São Paulo, nos últimos tempos um pouco menos, mas como muitos, né? Como muitos acabaram não rendendo tanto assim. E fica muito claro que o São Paulo se dispõe a negociar o Alisson, sem problema nenhum. Mas vai ter que ter uma compensação. E se não for por troca de jogadores, se nenhum jogador do Corinthians interessa o São Paulo, fica mais difícil. O Alisson tem contrato até dezembro de 2027. Ele tinha contrato até o fim deste ano, mas ele recentemente renovou, estendendo o contrato até o fim do ano que vem. O que pode acontecer? Um empréstimo com opção de compra. É muito comum. Bom, vocês vão lembrar da negociação envolvendo o Jadson e o Alexandre Pato, né? O Pato foi por empréstimo de 2 anos, enquanto que o Jadson veio em definitivo. Isso por conta do valor de mercado dos 2 jogadores. O Pato não rendeu no Corinthians e teve no São Paulo... Perdão, o São Paulo... O Pato foi ao São Paulo, rendeu até, mas ele teve que voltar ao Corinthians. E aí depois o Corinthians repassou, porque ele ainda pertencia ao Corinthians. Não tinha mais clima para ele jogar no Corinthians, ele só voltou por uma questão protocolar. E acho até que o Tite era o técnico na época e ele não ia trabalhar com o Tite. E o Jadson veio em definitivo para o Corinthians e fez a história que ele fez, né? Depois de ter começado no São Paulo. Então, tem um histórico aí. Mas no caso do Alisson, a gente está falando, enfim, de uma outra situação. Por que eu digo que ainda pode acontecer a troca de jogadores? Porque o Crespo inicialmente disse que não interessa a ninguém, beleza, e isso aí, se agora botar um jogador, o Crespo não queria ninguém, aí agora o jogador vai... Isso aí, balela, né? O jogador... Tudo que é dito num dia, no outro se distorce, se dá uma conversa. Não, na verdade ele não se expressou bem e tal. Não, mas foi a negociação que os dirigentes entenderam como a mais interessante. E aí tem a situação do José Martínez, que eu vi muitos corintianos, bravos comigo até porque eu sugeri a troca, dizendo que o Corinthians jamais deveria liberar o José Martínez, porque o Martínez foi um gigante na final da Copa do Brasil, e foi mesmo. Foi talvez o melhor em campo daquela final, e eu falei sobre isso no vídeo pós-jogo. Reconheço que ele jogou muito, e o Martínez é isso. Quando ele quer, ele joga muito em termos de vontade, em termos de volúpia. É um cara que em jogos decisivos você pode contar com ele, na maioria dos casos, porque ele vai lá e se ele jogar
na vontade que ele costuma jogar, na disposição que ele costuma jogar. Você tem um meio de campo ali que preenche, que corre o campo inteiro, fantástico. O problema é quando você pode contar com o José Martínez, porque em outros momentos, e eles não foram raros, ele deixou o Corinthians na mão. Seja por um cartão indevido, seja por não se reapresentar depois da Copa do Mundo de Clubes, seja por dar desculpas que a diretoria não entende como corretas. E agora, nesse caso, ele realmente foi acometido por uma situação, digamos assim, extraordinária. A gente está falando da invasão num país com a deposição do presidente, em que provavelmente não, com certeza, muitos dos trâmites do país foram atrasados, interrompidos, suspensos, prejudicados. E ele, nesse meio tempo, estava solicitando a reemissão do passaporte. Pô, a gente está falando de uma crise diplomática, geopolítica, muitos venezuelanos foram afetados. Não vou nem entrar no mérito aqui, positivamente ou negativamente, estou falando que, cara, normal, você muda lá, o presidente não é mais o presidente, então mudam-se as relações, mudam-se as logísticas e tudo mais, e o Martínez não conseguiu, teoricamente, embarcar de volta. Só que o que mais interfere na relação Martínez com o Corinthians, e isso aconteceu depois da Copa do Mundo de Clubes por um problema parecido, tá? E a gente está falando de um jogador de futebol, tá? Que provavelmente tem staff que cuida de coisas relacionadas para ele. A gente está falando de um jogador que tem um pessoal que faz esse aparato. Ele não é um eu e você, né? Que vamos lá na fila do poupa-tempo solicitar documento, né? Ele tem os seus mecanismos, né? Para conseguir as coisas. E, cara, naquela época ele já tinha tido problemas e agora da mesma maneira. As justificativas, elas não convencem o Corinthians. E o problema todo é que o Dorival entrou em contato com o Martínez e não obteve resposta. A informação é de que o Martínez falou com o Marcelo Paz, mas não falou com o Dorival. E o Dorival ficou um pouco incomodado com isso. Tanto que ele foi questionado e ele disse: em nenhum momento coloquei jogadores à disposição para fazer essa troca. Em outras palavras, ele disse: o Alisson interessa, trabalhou comigo, gosto dele, acho que poderia ajudar. Eu preciso que jogadores cheguem. Eu não posso mais que jogadores saiam. Porém, no caso do Martínez, a gente está falando de algo específico. A gente está falando de um cara que não vem agradando pelo comportamento já há algum tempo. E aí o Dorival falou que o Martínez vai ter que, em outras palavras também, né, porque eu não vou traduzir ipsis literis aqui o que ele falou, que o Martínez vai ter que reconquistar a confiança dele, do grupo, da comissão técnica e do espaço dele no grupo. O Dorival falou isso. Então, assim, já estamos falando de um Martínez que retrocedeu algumas casas para poder brigar por espaço no time. Se chega uma proposta hoje do São Paulo dizendo: tá bom, eu aceito o José Martínez, vocês acham que o Corinthians não liberaria? Por mais que você, aí do outro lado, discorde, entenda que ele foi importante na final da Copa do Brasil, que ele pode ser um jogador útil, que o Alisson talvez seja inferior a ele, não sei qual o seu pensamento, mas vocês acham que o Corinthians quer, o Dorival quer. Se o São Paulo pediu o José Martínez, vocês acham que a gente não vai liberar? Então, assim, a gente precisa entender o contexto. E nesse momento, o Martínez, ele não está se ajudando. Então, eu acho que ainda é possível. Se não for dessa maneira, como eu falei, o empréstimo daqui a pouco, o Corinthians bancando o salário com opção de compra ao final do ano. Ele tem contrato, como eu disse, até o fim de 27, faz um contrato até dezembro de 26 e aí o Corinthians é obrigado a adquirir o jogador, até porque na metade de 27 ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né, ao final do ano, mas aí ele teria que voltar para o São Paulo. Então, a negociação ela tem que ser costurada. O Marcelo Paz, o que eu gosto dele é que antes do jogo ele deu uma entrevista e, cara, ele respondeu 1 a 1 de todos os jogadores que ele foi perguntado. Não teve curva, não teve, tipo, não sei do que vocês estão falando, não posso falar em nomes. Cara, não teve nada disso. O Marcelo Paz foi taxativo. O Alisson interessa ao Dorival. Vamos ver, quem sabe a gente entra num denominador comum. Tinha um clássico aí que a gente até não podia estar conversando muito. A partir de agora a gente vai intensificar isso. Beleza. O Marcelo e o Caio César.
O Caio Cedro tá chegando essa semana aí, a gente não pode confirmar, mas tá 98% contratado. O Dorival falou na coletiva que ele chega na terça-feira, faz os exames e tudo mais, jogador de beirada, que ele tava precisando e tudo mais. Então, assim, tudo às claras, gente. Ninguém tá escondendo nada. O João Ricardo, o Marcelo Passo falou, o João Ricardo, goleiro muito experiente, o Fortaleza rebaixado, natural que, né, tem uma questão de folha aí, um jogador que acaba ficando caro pro Fortaleza, ele já tem 37 anos. O Dorival trabalhou com ele no Ceará, um goleiro experiente, está se recuperando de uma lesão, então a tendência é que ele esteja disponível a partir de março, então ele tem que passar ainda por uma bateria de exames, mas a tendência é que ele seja confirmado como um reserva do Hugo Souza. Então assim, ninguém esconde nada, todo mundo fala tudo, e é assim que tem que ser. O Marcelo também falou sobre o Wesley, o que tá no Al Nassr, né? O ex-jogador do Corinthians, que postou uma foto com a camisa do Timão e tal. Ele falou, bom, se ele quiser voltar, a gente tá às portas abertas, mas não tem negociação, não tem nada. Tipo assim, tranquilo, gente. Pô, se ele me procurar aqui, vamos conversar. Tranquilo, a gente recebe, mas, pô, não tem como nesse momento e tal, né? A gente tá numa outra realidade. Falou também sobre a realidade financeira do clube, salários em dia, premiação de Copa do Brasil paga. Corinthians contratou um administrador. E isso é o primeiro grande passo para você começar a botar a ordem na casa. Para fechar o vídeo, falando sobre o interesse que o GE acabou de publicar do Corinthians num volante brasileiro revelado pelo Flamengo que joga no Wolfsburg da Alemanha. Estou falando do Vini Souza, 26 anos, eu não sei se todo mundo lembra dele. Muito alto, 1,87, primeiro homem de meio campo, passadas largas, boa saída de bola, passes, né, progressivos, um jogador que se desloca, joga em várias funções ali, mas essencialmente primeiro homem. É uma função carente do Corinthians, o Dorival falou sobre isso na coletiva, saiu o Maicon, o Ranieri tá sozinho ali, quando não tá ele, o Dorival tem que inventar um outro cara pro setor. Ele, cara, eu vou dizer uma coisa, esse cara, ele chega e nesse momento bota o Ranieri no banco. Ele vai disputar a posição com o Ranieri. O Ranieri eu sou fãzaço, é muito querido pelo torcedor. É um cara que quando tá 100%, a gente sabe do que ele é capaz, mas esse Vini e Souza, eles podem jogar juntos, dá para formar ali uma dupla. Mas fazem também a mesma função. E hoje disputariam posição. E é um cara que tem contrato até 28, se eu não me engano, com o Wolfsburg, que acabou de pagar 15 milhões de euros por ele. Então, assim, não é muito simples, a situação teria que ser empréstimo. O staff do jogador não cogitava um retorno ao futebol brasileiro nesse momento, mas passou a cogitar. Pela vitrine do Corinthians, o Marcelo falou sobre isso, né? Corinthians, os caras querem ir, tem Libertadores, tem uma vitrine, tá meio que se estabelecendo, né? Tá meio que se regularizando, né? Pagando aqui e ali e tal. Então, o mercado também enxerga o Corinthians de uma forma positiva. Os jogadores, os empresários e tudo mais. O Vini Souza, ele surge no Flamengo. Ele foi promovido ao time profissional pelo Jorge Jesus em 2019. Comparou ele, inclusive, a um ex-jogador do Jesus, o Sérvio Matic, né? Pela sua desenvoltura ali no meio-campo. Ele joga poucos jogos, é vendido ao futebol da Bélgica, joga em 2 times na Bélgica. Depois vai para o Espanhol de Barcelona, né, da Espanha. Joga também no Sheffield United, onde ele se destaca, e aí é comprado pelo Wolfsburg da Alemanha, mas está sem espaço. Houve troca no comando técnico, não tem bons números recentes, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, embora ele seja um primeiro homem, então a gente sabe que esses números não são os mais representativos para a função. E poucos jogos, só 14 jogos, 12 como titular. Cara, mesmo assim, acho que para nível Brasil seria um ótimo reforço e para uma função que o Corinthians precisa. O Dorival não precisou as funções, as posições que o Corinthians está buscando, mas a gente sabe mais ou menos quais são, né? Beirada, meio campo, talvez mais um zagueiro, né? Mas chegou o Gabriel Paulista, lateral direito, Pedro Malans também é outro que está confirmado. Então, tem algumas posições bem características, né? E tem o Matheus Pereira que chegou e eu acho até que entrou bem no clássico, participa do gol do Breno Bidon. Então, são essas as informações. O Vini Souza é uma possibilidade, o Alisson também, mas aí vai depender da negociação. E com relação ao Martínez, a galera tá na bronca com ele de novo. O que vocês acham?